Galera, tudo bem? Professor Manuel falando, é um canal PhysioOn. Estamos trazendo conteúdo toda semana para você sobre fisiologia do exercício. Vamos começar também com a parte de biomecânica, né, e treinamento, tá? Antes de mais nada, quem não conhece nosso canal, nossas redes sociais estão aí embaixo na tela e compartilhe o vídeo aí sempre para mais pessoas verem o nosso canal, ver nosso conteúdo também e saber do conteúdo que a gente está falando, porque a gente vai trazer sempre conteúdo bem interessante para quem treina, para quem gosto de entender um pouquinho como a nossa máquina humana funciona. Isso aí é o papel da fisiologia no esporte, tá? Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado com a recuperação das fontes de energia que o nosso corpo utiliza durante o exercício. Então, normalmente o pessoal pergunta assim: quanto tempo demora para mim recuperar bem do exercício? Então, primeiro eu tenho que pensar na via metabólica que eu vou estar utilizando, tá? E depois de eu pensar em qual via que eu estou utilizando, se o treinamento for muito intenso ou menos intenso, se ele foi muito duradouro, né, muito longo o treinamento, ele for mais curto. Então, isso aí vai influenciar diretamente na nossa recuperação, né, do estímulo e descanso. A gente tem outro vídeo que a gente passou aí durante uma semana. Procura nossa playlist lá que vai estar lá. Nosso vídeo falando sobre estímulo e recuperação, tá? Então, esse ponto que a gente fala, qual via metabólica está utilizando? Quanto tempo ela demora para mim dar um novo estímulo novamente? Então, nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, vamos lá? Então, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho de como o nosso corpo ele restaura essa energia após o exercício físico. Então, estou treinando, parei o exercício, então a gente já sabe que a alimentação vai fazer muito efeito, o tempo que você vai ficar vai fazer efeito, mas também a gente fala a qualidade do sono também, tá? Então isso aí é muito importante para a nossa recuperação. Então, vamos pensar o seguinte, ó, teve um conteúdo, uma aula que a gente passou sobre bioenergética, né? As vias metabólicas que a gente utiliza durante o exercício. Então, nós falamos de três vias metabólicas, duas eram anaeróbias, ela não precisa de oxigênio para produzir energia, são vias rápidas, então a via ATP-CP, a via glicolítica, né? A via da glicose anaeróbia, elas são vias rápidas de produção de energia e, consequentemente, a pessoa tem uma depressão tanto de ATP-CP, a gente fala de fosfocreatina, como também de glicose. A via aeróbia, a via oxidativa, ela também usa gordura, proteína como fonte de energia, tá? Então, vamos colocar assim, se a intensidade do exercício ela for muito elevada, mas ela durar 5 segundos, 10 segundos, eu vou utilizar mais a via TPCP. É uma via que vai predominar mais durante o exercício físico. Se eu faço esforços que muitas vezes, deixa eu colocar um laser aqui para a gente colocar nosso. Se eu faço esforço que demore lá 1 minuto e 30, por exemplo, de alta intensidade, eu vou utilizar bastante glicogênio muscular. Então, tem algumas provas, né, de corrida, por exemplo, de natação, ou até mesmo treinamento resistido, né, para hipertrofia, o tempo de contração fica perto de 45 segundos, 1 minuto. E muitas vezes esse treino mais intenso ou várias séries com as pausas pequenas vai utilizar mais glicogênio muscular, tá? Eu vou ter uma depressão maior. Então, essa via metabólica vai me dar mais oferta de energia durante aquele exercício que estou fazendo. Se eu fizer um exercício aeróbio, né, onde ele dure mais que 3 minutos, a via predominante vai ser aeróbia. A aeróbia, se ela for intensa, eu utilizo mais glicose. Se ela for menos intensa, eu utilizo gordura também, tá? Mas vamos pensar na glicose. Então, se eu faço um trabalho aeróbio de longa duração, glicogênio muscular, glicogênio hepático, ele vai ter uma depressão desse glicogênio, ele vai ter uma quebra e vai ter os seus estoques reduzidos após o exercício, tá? Então vamos ver cada via metabólica e qual esporte está mais relacionado com elas. Vai ficar mais fácil de vocês visualizarem isso. Então, por exemplo, a via TPCP é uma via anaeróbia que a gente chama de alática, não produz ácido lático, esforços muito intensos, né, de curtíssima duração. Então, arremesso de peso, arremesso de dardo, salto em distância, por exemplo. Uma corrida de 100 metros rasos demora 10 segundos para quem é atleta de alto rendimento. E a gente tem também o levantamento de peso, o halterofilismo, que a gente fala. Tá? Então, são esportes que usam muito a via TPCP. Então, essa via ela se torna preponderante durante o treinamento, né? E os atletas recuperam muito essa via ATP-CP, eles fazem uma supercompensação dessa via. Ao passo, a via glicolítica, que a gente chama de anaeróbia lática, ela depleta a glicose de forma anaeróbia,
então ela não é muito eficiente para produzir energia, mas ela depleta energia da onde? Do músculo que está sendo trabalhado e também do fígado, né? Beleza? Então, esportes, por exemplo, corrida de 400 metros com barreira, dura aí próximo aí de 50 segundos. É uma prova totalmente glicolítica, tá? Produz muito ácido lático, muita quebra de glicose muscular. Temos aí esporte como na natação, por exemplo, provas de, vamos colocar 200 metros, 400 metros, né? Que demora alguns minutos, só que é altamente intenso, tanto para membros inferiores como membros superiores. Consequentemente, a pessoa tem uma alta depressão de glicogênio muscular também. Tá? Então, ela usa o glicogênio muscular e esse glicogênio tem que ser reposto depois. Tá? A via oxidativa, esportes como maratona, por exemplo, né? Triatlo e muitas vezes corrida de pista, que seja lá de 3.000, 5.000 metros, né? 10.000 metros, são provas aeróbicas, mas totalmente intensas. A depressão de glicose e gordura acontece, mas principalmente se for muito intenso, vai ser mais a base de glicose mesmo. Então, tanto o glicogênio, no caso muscular, como hepático, vai estar em baixa concentração pós o esforço. Aí que a gente vai pensar, olha só, para recuperar via TPCP e a via que seria a creatina fosfato, vamos colocar assim, eu dependo de alguns segundos, de alguns minutos aí para recuperar total a via metabólica, tá? E muitas vezes para mim recuperar glicogênio vai demorar algum tempinho, um tempinho até maior. Então, para mim pegar na alimentação e ficar um tempo em descanso, olha só como é que é a relação. Então, a via TPCP, quando você utilizar ela, vamos supor que você vai fazer é, uma corrida de 50 metros, né, em máxima velocidade. Se você ficar 3 minutos, que seria 180 segundos, a 5 minutos, você recupera totalmente a via TPCP. Ou seja, você conseguiria fazer, depois de 3 a 5 minutos, a mesma velocidade que você fez no tiro anterior. Tá? Então, muitas vezes você vai ver treinos de força, de potência muscular, e o treino muitas vezes de velocidade, por exemplo, né? Ou salto, ou arremesso, você vai perceber que esses treinos, eles dão o quê? É uma alta intensidade, porém, o tempo para fazer a outra repetição demora de 3 a 5 minutos, quando visa recuperar 100% da via metabólica, tá? Então, quando eu dou um descanso, por exemplo, se eu treino a musculação e faço trabalho de hipertrofia, eu não quero ficar utilizando a via TPCP. Então, eu vou dar pausas, muitas vezes, mais curtas. E pausas mais curtas, se eu tiver a depressão de ATP-CP, eu não vou ter mais ele no meu músculo, eu vou depletar glicogênio. E depletar glicogênio, eu gero, no caso, ácido lático, vou gerar fadiga muscular. E um processo que a gente fala em relação ao músculo é deixar ele fadigado para ele gerar hipertrofia, tá? Então, quando a gente pensa nesse processo de utilizar mais a via glicolítica na musculação, por exemplo, as pausas muitas vezes dão uma pausa dependendo de 45 segundos, 1 minuto e meio, né, até 2 minutos, depende do tipo de treinamento que você vai fazer. Mas você vai utilizar a via TPCP, mas depois vai utilizar muito a via glicolítica. Se você utilizou a via glicolítica, seja numa musculação, né, no trabalho de hipertrofia, seja numa corrida de longa duração, ou provas, no caso que a gente falou de natação, são estímulos mais fortes ali, ó a recuperação do glicogênio muscular e hepático, tá? Aqui está escrito só muscular, mas pode ser o hepático também. Demora 24 horas, 72 horas para recuperar. Então, a recuperação ela é bem demorada. Então, se eu treinar hoje, eu vou ficar amanhã e depois, e mais um dia, para recuperar 100% do glicogênio muscular, por exemplo. Ficar em repouso total, tendo uma boa alimentação e descanso, tá? Então, quando a pessoa pensa que, minhas pernas estão pesadas, eu não estou conseguindo correr igual o outro dia, talvez você não recuperou energia ainda do seu corpo, tá? Nós não estamos falando do restante, tá? Da parte de equilíbrio hormonal, né? A parte, no caso, neural, mas em relação à fonte de energia, quando eu dou um treino muito intenso, tem hora que eu tenho que descansar 2 dias para recuperar dele. Então, é necessário isso aí para você sentir que o seu corpo recuperou a energia, ela super compensou para você fazer um novo treinamento. Por isso que próximo de competição, a gente vai tirando, no caso, um pouco o volume do treino, ou muitas vezes diminuindo um pouquinho mais a intensidade para ter uma maior recuperação, um período de supercompensação maior,
que você recupera mais fonte de energia e recupera 100% para você fazer uma boa prova depois com toda a energia que seu corpo pode acumular do treinamento que você gerou, né? Aquele estímulo que você gerou uma adaptação positiva para acumular mais energia, para você ter mais energia por mais longo tempo. Beleza? Então, essa aí foi a aula de hoje falando um pouquinho dessa recuperação. Então, quando a gente pensa no carboidrato, glicogênio, detalhe, é legal também, depois de treinamento, as 4 primeiras horas pós-exercício, como a contração muscular, ela deixa receptores na célula que faz a captação de glicose, da contração muscular. A gente falou um vídeo sobre isso aí também, tá? Sobre captação da glicose sem a utilização da insulina, né? O seu músculo está mais sensível para captar glicose, ok? Então, é importante nesse período de 4 horas pós-esforço, você se alimentar com carboidrato para ajudar a recuperar o glicogênio muscular. Então, essa aí é uma dica de ouro, tá? E a gente vai ficando por aqui, tá? Essa aula foi curtinha, rápida e importante para quem pensa em relação ao treinamento, como se alimentar. Então, não fique sem comer carboidrato. Quem utiliza via metabólica que precisa de glicogênio muscular. Tá? Então, se eu faço uma musculação, quero treinar a força, quero aumentar a minha hipertrofia, eu tenho que pensar nisso. Quando eu faço um treinamento de corrida e eu utilizo glicogênio muscular e hepático, eu tenho que pensar em recuperar. Não tem como não comer carboidrato. Tá? Tem que comer carboidrato sempre. Eu não sou mais competente para isso, mas com o auxílio de um nutricionista ou um nutrólogo para fazer uma orientação na sua dieta para você ter o melhor rendimento possível na sua recuperação, tá? Fique um abraço para vocês aqui. Nossas redes sociais estão aí. Se tiver alguma dúvida, clica aí no botãozinho, faz uma anotação aí para a gente e a gente vai estar aqui disposto a responder o que vocês perguntaram para a gente. Forte abraço para você. Um abraço.